Oi, e aí? Como é que vocês estão? Quero entrar em um assunto que tá dando o que falar e eu confesso que até eu fiquei um pouco assustado quando eu comecei a pesquisar sobre ele. Tô falando aqui do caso Diddy, meus amigos. Pois é, aquele Diddy mesmo, o Sean Combs, o cara que a gente conhece do hip hop, o carinha do Last Night. Last night, I couldn't even get an answer. Mas antes da gente entrar nessa história maluca, quero que vocês parem pra pensar. O que acontece quando alguém tem muito poder? Quando a fama, o dinheiro, a influência faz a pessoa achar que ela tá acima de todo mundo. É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje e olha, se prepara porque o negócio é complicado. Se você tá assistindo isso aqui pensando que é só mais um escândalo de celebridade, essa história vai muito além disso. É um retrato de como a indústria do entretenimento pode ser um terreno bem fértil para coisas muito ruins e como a gente sofre em silêncio por medo de enfrentar quem a gente acha que tem muito poder. Antes da gente entrar em mais detalhes, deixa eu situar quem talvez não sabe muito bem quem é o Puff Daddy. Ele não é um cara qualquer, tá, no mundo da música. Estamos falando de um cara que praticamente ajudou a moldar o hip hop nas últimas décadas. Ele nasceu no Harlem, lá em Nova York, começou como estagiário na Uptown Records e rapidamente ele se tornou um dos produtores mais requisitados da indústria da música. Ele fundou a Bad Boy Records, que lançou artistas como Notorious Big e teve uma carreira de sucesso até. Além disso, o cara expandiu para moda, bebidas alcoólicas. Resumindo, basicamente o Diddy era o símbolo do sucesso no hip hop. Como diz aquele ditado, quanto maior o pedestal, maior a queda. E aí que a coisa toda começa a ficar estranha, porque no final de 2023, uma série de acusações começaram a surgir contra o Puff Daddy. Não são coisas leves, não. A gente tá falando de acusações gravíssimas que podem não só acabar com ele, mas também ele vai ficar preso aí por muito tempo. Primeiro, a gente precisa falar sobre as acusações de tráfico sexual. Várias pessoas vieram a público dizer que o Puff Daddy estava envolvido em um esquema complexo de tráfico sexual. Isso significa que ele estaria usando a influência dele e os seus recursos para explorar pessoas sexualmente, muitas vezes contra a vontade dessas pessoas. Um dos casos mais chocantes foi a acusação feita por um produtor musical chamado Rodney Lil Rod Jones, que processou o Diddy por 30 milhões, alegando que foi abusado repetidamente enquanto trabalhava no álbum dele. O Jones também afirmou que o Diddy drogava as pessoas em festas e forçava elas a participar de atividades. Mas só que não para por aí, velho. A Cassie, ex-namorada dele, também entrou com um processo contra ele, acusando ele de anos de abuso físico. Ela alegou que o Diddy a forçou a fazer sexo com prostitutos masculinos enquanto ele assistia e filmava. E essas acusações de agressão sexual não são isoladas, não. Várias outras pessoas, incluindo um homem que alega ter sido abusado por ele quando era adolescente, acabaram vindo a público com histórias muito parecidas. Como se isso não fosse suficientemente grave, há também acusações de que o Diddy tentou silenciar testemunhas, e isso é sério. Estamos falando de intimidação, ameaças e possivelmente suborno para manter as pessoas de boca fechada. Em março desse ano, a coisa ainda ficou mais séria ainda. O FBI, que é a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, realizou buscas na mansão dele lá em Los Angeles e também em Miami. Então imagina a cena de agentes federais invadindo a casa de uma das maiores estrelas do hip hop. Essas buscas fizeram parte de uma investigação federal sobre o tráfico sexual. Mostram o quão as autoridades estão levando isso a sério. Não é todo dia que você vê o FBI batendo na porta da casa de uma celebridade. Agora vamos falar sobre como isso tudo está afetando a indústria da música, porque o Diddy não é qualquer nome no meio musical. Ele é uma figura que era considerada central no hip hop. Muita gente que trabalhou com ele ao longo dos anos está sendo questionada agora. Será que eles sabiam disso? Será que viram algo e não falaram nada? Isso também acabou levantando algumas perguntas importantes sobre como a indústria do entretenimento está lidando com esses abusos de poder. Quantos outros casos como esse pode estar acontecendo sem que ninguém está sabendo? Quantas pessoas estão sofrendo em silêncio por medo de enfrentar essas ditas figuras poderosas? O império que ele construiu ao longo de décadas está caindo rapidinho. Marcas estão cortando os laços com ele, a imagem pública dele acabou e até mesmo amigos de longa data estão se distanciando. Mas esse negócio
negócio tá uma confusão toda, porque a internet, além de tudo, tá criando algumas teorias de que a Rihanna seria uma dessas possíveis vítimas nesse caso. A cantora, que hoje é empresária, também foi citada em rumores que envolviam possíveis esquemas de tráfico na indústria. Quando ela tinha 16 anos, que ela morava em Barbados, ela teria sido levada para Los Angeles para assinar um contrato com o Jay-Z, que é super amigo do Puff Daddy, e a cantora teria permanecido no escritório do Jay-Z até 4 horas da manhã, sozinha, sem a presença dos pais, apenas acompanhada de um representante. Os rumores estão apontando que a cantora teria sido recrutada por um caça-talentos em Barbados e levada de avião para os Estados Unidos no mesmo dia. Com toda essa confusão, também tem uma teoria envolvendo Justin Bieber, que voltou a circular nas redes sociais. Segundo o que estão falando, o Bieber teria sido vítima de abuso por parte das figuras influentes da indústria, incluindo o Puff Daddy, o empresário L.A. Reid e John Podesta, político que é envolvido no escândalo do Pizzagate. Essa teoria aí ela ganhou mais força ainda depois que foi lançado o clipe de Yummy lá em 2020, que segundo os fãs está repleto de mensagens subliminares sobre abusos dentro da indústria. Nesse clipe, o Justin Bieber aparece em um restaurante rodeado de adultos enquanto crianças estão tocando instrumentos musicais de uma forma bem triste. Em uma dessas cenas, ele se senta com um homem que internautas apontam como se fosse o John Podesta. E em outra, uma foto de Bieber quando criança aparece em um prato com a palavra yummy, que é um termo que pode ser traduzido como delícia em português. E os fãs acreditam que o vídeo dele está sugerindo simbolismos relacionados a essa exploração. Além disso, ele deu um testemunho na igreja e mencionou a história de um menino abusado na indústria do entretenimento e que muitos interpretam como uma referência na própria experiência. Nessa época aí, o Justin Bieber era apadrinhado por Puff Daddy, que tinha uma relação profissional muito próxima com o empresário do cantor. Outro ponto que está alimentando esses rumores é um vídeo antigo que viralizou recentemente, onde o Puff Daddy oferece presentes caros para o Justin Bieber, como um carro de luxo, uma casa, além de sugerir dele sair para pegar garotas. E no final da gravação, Puff Daddy afirma: "O resto é segredo nosso", o que gerou uma enxurrada de especulações online sobre o real significado, oculto dessa frase, o que está levando muita gente a acreditar que poderia estar relacionado sim a um suposto abuso. A teoria também menciona Kim Porter, ex-mulher de Puff Daddy, que teria sido responsável pela edição de fitas adultas supostamente envolvendo Justin Bieber, que seriam vendidas na Deep Web. A Kim foi casada com Puff Daddy por anos e apesar da sua separação dele em 2006, eles mantiveram uma relação bem próxima até que ela morreu em 2018 por causa de pneumonia. Só que um dos aspectos mais interessantes e também perturbadores de tudo isso é como está encorajando outras pessoas a também falarem. Desde que as primeiras acusações vieram à tona, mais e mais pessoas estão encontrando coragem para falar as suas próprias histórias de abuso dentro da história da música. Isso faz a gente pensar quantos outros casos Puff Daddy podem estar acontecendo nesse exato momento. Quantas outras figuras poderosas estão abusando da posição deles, contando com o silêncio dessas vítimas e a cumplicidade da indústria, seja da música, da moda, não importa. Esse caso Puff Daddy é mais do que apenas um escândalo de uma celebridade. Ele serve de alerta, um tapa na cara da sociedade, como o poder pode corromper e como sistemas podem falhar em proteger as pessoas mais vulneráveis. A lição aqui para mim é bem clara, que não importa quão famoso você seja, nem quanto influente você acha que você é, ninguém tá acima da lei. E o mais importante é que a gente tem que criar um ambiente onde as vítimas se sintam seguras para poder falar, onde as denúncias realmente sejam levadas a sério, independente de quem está sendo o acusado. O negócio tem que ter, de fato, uma investigação séria para dizer se é verdade, se é mentira, e se for verdade, as pessoas serem punidas. Como uma sociedade, a gente tem que nos perguntar que tipo de cultura a gente está cultivando nessa indústria do entretenimento. Como que a gente pode garantir que o talento e o sucesso não está sendo usado como um escudo para um comportamento que vai ser abusivo? Esse caso vai lembrar a gente da importância de ouvir, acreditar e apoiar vítimas. Mostra também como é crucial ter sistemas de proteção e denúncias que sejam de fato eficientes, não só na indústria da música, mas em todos os setores da nossa sociedade. Tenebroso, né não? Coloca aí nos comentários qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, porque o cara é como
como uma lenda no hip hop. Fez muito sucesso durante os anos 90 e 2000, teve envolvido naquele esquema todo lá, envolvendo Big e o Tupac. Ele não é qualquer um, cara, ele é muito conhecido e eu achei que demorou até muito, olha quantos anos, pra vir à tona toda essa parada. Coloca nos comentários a opinião de vocês e muito obrigado por me assistir até aqui.